Imagine só se fosse possível você treinar o seu cérebro para simplesmente você bater o olho em uma informação e imediatamente essa informação ser processada e absorvida pelo seu cérebro, a ponto de você aprender essa informação e jamais esquecer a mesma. Será que de fato isso é possível? É óbvio que isso difere muito da nossa realidade, mas para que você saiba se isso é de fato uma realidade, é importante que você entenda como se dá o processo de aprendizagem do nosso cérebro. E é exatamente sobre o aspecto da neurociência que eu vou te trazer não só como ele funciona, mas como sim você pode fazer para otimizar e ter muito mais eficiência para aprender coisas novas. Então, sente o dedo na curtida e vamos embora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André da Brain Power, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro para você aprender como o seu cérebro funciona e como você de fato pode colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor, e especialmente hoje para este assunto tão importante como a aprendizagem, algo que nos acompanha desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós nos vamos. E sim, a aprendizagem ela continua ao longo da nossa vida inteira, e é exatamente por conta disso que se a gente quer ter mais performance e aprender com mais qualidade, antes de mais nada, é importante entender o que significa a aprendizagem do ponto de vista do nosso cérebro, do ponto de vista da neurociência, e isso vai muito além de somente estudar ali na véspera da prova e estudar para que de fato você consiga ir melhor ou até passar e tirar uma nota boa na escola. Isso claramente não corresponde ao sentido real do que é aprendizagem para o seu cérebro. Então, o que seria essa tal aprendizagem? Ela nada mais é do que um processo de adaptação que o seu cérebro sofre, inclusive fisiologicamente, para que você consiga corresponder aos estímulos que você foi oferecendo para o seu cérebro ao longo da sua vida. Então, simplesmente aprender, incorporar novas informações, isso significa aprendizagem? Sim, mas vai muito além. Hábitos, atitudes, comportamentos, tudo aquilo que você repete no seu dia a dia, tudo aquilo que você não sabia quando você era um bebê e hoje você sabe, hoje você consegue fazer desde andar, é nada mais do que um processo de aprendizagem, ou seja, sim, você aprendeu a andar de bicicleta, e tudo isso é uma adaptação que o seu cérebro faz para que ele consiga performar atividades que são importantes para o futuro, dependendo de muito menos esforço e muito menos energia. Quer ver isso ficar bastante claro para você? Pensa comigo, eu não sei se você toca um instrumento musical, vamos pensar aqui num violão, e se você toca, pense como foi pela primeira vez para você. Você pega ali o instrumento, pega o violão e, de repente, você tem um corpo estranho diante de você. E ele produz sons. Na verdade, se é a primeira vez, ele produz ruídos. E aí você começa a tentar e fazer ali, se esforça, de repente você tem uma aula, um professor que tenta te instruir, só que é muito difícil pela primeira vez. Isso demanda um esforço muito significativo do seu cérebro para que você consiga executar aquela atividade, e mesmo com esse esforço, não sai tão bem assim. Ao longo do tempo, caso você continue colocando o cérebro e demandando esse esforço do seu cérebro, ele automaticamente vai perceber que ele precisa mudar essa situação, porque isso demanda muita energia, e aí ele começa a criar novas rotas neurais, novos caminhos, novas conexões entre os seus neurônios, para que de fato você consiga performar aquela atividade com muito mais leveza, demandando muito menos energia. E quando você olha para uma pessoa que toca violão há anos, é algo muito bonito de se ver, afinal, a pessoa parece que toca de uma forma natural, como se fosse uma extensão do corpo da própria pessoa. E essa, inclusive, é uma das partes que eu acho mais bonitas da neurociência, quando o nosso cérebro, de fato, entende um corpo que é estranho ao nosso organismo, mas ele domina aquilo também, que, de certa maneira, aquilo passa a fazer parte de nós mesmos, e os nossos dedos simplesmente vão ali tocando de uma forma absolutamente natural, intuitiva, sem nenhum esforço. A coisa simplesmente flui. Para que isso aconteça, muitas rotas novas tiveram que ser estabelecidas, e esse é, portanto, o processo de aprendizagem. Você passou por isso para aprender a andar, para aprender a tocar um violão, para aprender qualquer informação, porque você precisa de novas rotas neurais sendo estabelecidas, e é exatamente assim que o cérebro aprende. Portanto, aprender é um processo demandante, é um processo que cansa, e eu sei que essa parte talvez você já tivesse percebido na prática, no dia a dia, quando você precisa absorver uma informação, fazer com que o cérebro fala: cérebro, eu quero agora estabelecer novas conexões neurais,
e aprender imediatamente sobre algo que eu não quero mais esquecer. Não é tão simples assim, você precisa de alguns estímulos. E quanto melhor, quanto mais estratégico você for nessa condução, melhor será o seu processo de aprendizagem. E é exatamente isso que eu gostaria de trazer agora. Como, portanto, nós podemos otimizar este processo, fazendo com que a gente acelere e aprenda com mais qualidade, com mais velocidade. Mas aqui já fica a resposta. Será que é possível aprender de uma forma imediata, simplesmente bater o olho e o nosso cérebro absorver aquela informação? E se isso fosse possível, também seria possível você bater o olho em uma pessoa tocando violão e automaticamente você tocar violão da mesma forma. Não é possível. O cérebro precisa treinar e ele precisa constância, ele precisa de alguns elementos que são exatamente aqueles que a gente vai discutir agora, mas se a gente pensar do ponto de vista de aprendizagem de informações, é necessário que a gente passe por duas grandes etapas, dois grandes blocos, e eu vou simplificar para que de fato você consiga implementar no seu dia a dia e otimizar estas duas etapas, os dois componentes do processo de aprendizagem. E a primeira etapa é quando você recebe uma nova informação. Pense que seu cérebro não tinha acesso àquela informação e ele vai começar a receber aquela informação, fazendo com que ela entre, seja processada, seja codificada. Essa é, portanto, a primeira etapa. Ela é chamada de codificação e ela corresponde ao processo de você ter contato com a informação e fazer com que essa informação entre para dentro do seu cérebro com qualidade. E aqui eu já deixo uma primeira reflexão. Será que se você bater o olho simplesmente em uma nova informação e por alguns segundos virar logo o olho para uma outra informação e começar a trazer mais informação, uma informação por cima da outra, como se uma fosse demolindo a anterior, será que você consegue absorver com qualidade essa informação? E a resposta é não. Para que você consiga ter um processo de codificação da informação de qualidade, você precisa de tempo de exposição, você precisa de foco. E essa é a palavra central no processo de codificação. É óbvio que existem inúmeros elementos que interferem no seu foco, para que você realmente consiga estar ali, estar centrado, interessado, motivado naquilo que você está aprendendo, mas é fundamental que você tenha foco, porque se o cérebro não tem tempo de qualidade para estar ali interagindo com aquela informação, não é possível que você consiga estabelecer e criar novas conexões, porque o cérebro realmente precisa entender que aquilo é essencial, que aquilo é realmente algo que você vai precisar no seu futuro, afinal você está mostrando para o seu cérebro que isso é importante através de constância, alocando a sua atenção sem que você tire a atenção daquele lugar. E quando você faz isso, imagina só, se você está na rua e tem uma pessoa que simplesmente fica olhando para algo e ela não tira o olho daquilo, automaticamente você percebe que para aquela pessoa aquilo é de fato relevante, aquilo é importante e talvez até você fique curioso e queira olhar também. A mesma coisa acontece com o seu cérebro, quando você aloca a atenção de uma forma intensa, profunda e realmente começa a interagir com aquela informação com qualidade, com profundidade, com intensidade, automaticamente o cérebro percebe que aquela informação ela é relevante. E aí você começa a criar um processo que é chamado na neurociência de saliência. Você começa a deixar claro para o seu cérebro que aquela informação ela é mais importante do que as outras e isso faz com que o cérebro tenda a ter uma chance muito maior de reter, codificar aquela informação. Portanto, se você quer aprender alguma coisa, não é possível que você simplesmente bata o olho numa informação ou ainda, como alguns dizem por aí, aprenda inglês dormindo. E aí você coloca um fone de ouvido com algumas músicas, umas vozes e aí você acorda simplesmente fluente no inglês. Isso jamais vai acontecer porque o cérebro realmente precisa de muito mais do que um processo passivo. Aprender é um processo ativo, demandante, custoso. Você vai trocar energia, ou seja, a sua atenção, a sua intensidade, em troca de uma alteração interna no seu cérebro para que ele realmente se adapte frente àquela nova informação. Então, esse é o primeiro processo chamado de codificação. Se você realmente quer que uma informação seja absorvida com qualidade, faça a sua parte, coloque o seu foco naquela informação e aloque, mais uma vez, um tempo de qualidade. Evite ficar pipocando a sua atenção em muitas coisas, porque isso faz exatamente o oposto do que eu acabei de te dizer. Se você fica prestando atenção um pouquinho aqui, um pouquinho ali e um pouquinho em absolutamente tudo, automaticamente você não entrega para o seu cérebro essa informação de que aquela ali no meio de toda essa confusão era uma informação importante. Então, não faça isso. Se você realmente quer aprender com qualidade,
de novo, faça a sua parte e é demandante, é desgastante. Portanto, prepare um dia em que você realmente esteja bem, que você esteja com um nível de energia elevado e que de repente você não esteja em um dia alterado emocionalmente, porque se você está ansioso, estressado, tenso, cansado, é muito mais difícil você ter esse tempo de qualidade, esse foco, porque mais uma vez, isso demanda energia. E é exatamente essa energia que é fundamental para que você consiga absorver com qualidade. Esse é, portanto, o primeiro passo, chamado de codificação, e ele é otimizado quando você mesmo consegue dizer com clareza para o seu cérebro o que é essencial, o que é importante. Afinal, é simplesmente impossível e é indesejado que o nosso cérebro absorva todas as informações ao nosso redor. Ele precisa selecionar, ele não consegue absorver tudo, e essa seleção pode ser aleatória ou pode ser estratégica, com você alocando o seu foco, sendo efetivamente o gestor dessa dinâmica. Portanto, codificação, você é o maior responsável. Depois de você trazer a informação para dentro, codificar, existe uma segunda etapa que ela é tão importante quanto a primeira, e eu diria que a maior parte dos erros de estudantes, pessoas que realmente querem absorver as informações, é aqui que reside este maior erro. É exatamente o processo de consolidação. A memória, ela entra no seu cérebro, mas ela precisa de um processo de consolidação. E quando você vai jogando uma informação em cima da outra, existe o processo de consolidação? Existe, mas a consolidação acontece em mais profundidade em dois grandes momentos. Nas pausas que você proporciona para o seu cérebro, para que ele de fato comece a ter uma chance de interagir melhor com aquela informação, e no seu sono, que também não deixa de ser uma pausa, porque o sono, no fundo, é o grande momento de purificação das informações que ficam para você e as informações que serão descartadas. Então, se você acha que estudar de uma forma desenfreada por horas, dias sem dormir, isso obviamente vai fazer com que você consiga absorver mais informações, obviamente também ficando com mais informações retidas dentro de você. Não tem nada de óbvio nisso. Na verdade, você vai sim absorver mais informações, mas você vai lembrar muito pouco dessas informações e simplesmente você desperdiçou o dia anterior. Foi um dia muito mais desgastante, com muito menos resultado do que de fato poderia. Então, guarde, reserve um tempo de consolidação. E para que de fato você consiga otimizar a sua consolidação, vou deixar aqui também algumas recomendações e algumas dicas para você. Em primeiro lugar, como já ficou evidente, não menospreze o seu sono. Ele é realmente essencial se você quer ter um bom processo de aprendizagem. E um segundo ponto, que ele é muito importante e também muitas vezes ignorado ou simplesmente não aplicado no dia a dia, é você proporcionar pausas para que você realmente consiga fazer com que o seu cérebro consiga aprender e consiga consolidar a informação. E uma boa metáfora para você prestar atenção nisso é como uma academia, por exemplo. Na academia, o que precisa acontecer? Você vai lá e você pega o peso. Se você faz bíceps, você vai lá e puxa o peso e faz uma força tremenda para que realmente o músculo seja contraído. Só que depois, se você quer crescer o seu bíceps, você precisa relaxar e depois contrair mais uma vez, depois relaxar mais uma vez. É exatamente esse processo de sístole e diástole, brincando obviamente, é exatamente o que a gente também precisa fazer com o nosso cérebro. A gente precisa de um processo de absorção, mas a gente precisa destas pausas. E aqui talvez esteja surgindo uma pergunta. Ok, interessante esse conceito, André, mas quanto tempo eu preciso estudar, me esforçar e quanto tempo é a pausa? E aqui eu poderia dar uma regra genérica que funciona para a maior parte das pessoas e eu vou fazer isso. Mas antes disso, eu gostaria que você avaliasse o seu próprio tempo. E isso é muito particular. Tem pessoas que conseguem sim ser efetivas em um tempo de estudo longo e tem pessoas que não conseguem. É importante que você se conheça. É aqui que o autoconhecimento ele é muito valioso. Então, algumas pessoas conseguem tranquilamente estudar por 1 hora, fazer uma pausa e voltar com qualidade logo depois por mais um intervalo de 1 hora. Mas se você nunca se avaliou neste quesito, a sugestão que eu te dou é que você faça um período de 25 a 30 minutos e proporcione 5 minutos de intervalo para você. Nestes 25 a 30 minutos, você aprende, você estuda, você pega um assunto em específico e vai do início ao fim dele. E aí você proporciona ali 5 minutos, talvez até 10 minutos, mas para que você consiga consolidar esta informação e também repousar, permitir outros assuntos, outras prioridades e volta depois para o estudo. Isso também faz com que você consiga
criar uma dinâmica que automaticamente vai te trazer uma probabilidade muito maior de você ter foco naquilo que você está fazendo, porque quando você diz para o seu cérebro, bom, cérebro, vamos lá, hoje então é o dia inteiro de foco ininterrupto, vamos estudar aqui o movimento das placas tectônicas da América do Sul e, obviamente, pode ser que não te interesse esse assunto. Quando você diz e dá esse comando para o seu cérebro, ele automaticamente vai pensar, poxa, mas será que a gente precisa de fato disso? Tem ali uma rede social muito mais atrativa? Tem ali um seriado muito mais bacana? Olha só o seu amigo passando ali, vai lá tomar um cafezinho com ele. Automaticamente você tem a propensão muito maior de querer desviar a sua atenção, afinal é um esforço muito grande. Então quando você quebra em partes menores, fica muito mais fácil. Você diz para você mesmo e para o seu cérebro, bom, eu só vou estudar aqui 25 minutinhos e depois eu faço a minha pausa. É algo que também vai te trazer muito mais produtividade. Esse é um conceito que está por trás de um método chamado método Pomodoro. Existem vários aplicativos que fazem referência a esse método, mas o que você precisa para esse método não é do aplicativo, não é de nada além de um cronômetro. Você precisa de 25 minutos e depois de 5 minutos de pausa para que você retome por mais 25 minutos e mais 5 minutos de pausa e assim você vai evoluindo. E obviamente isso vai te beneficiar tremendamente também no seu processo de aprendizagem, especialmente nessa parte de consolidação. Portanto, aqui falamos de duas grandes etapas. A codificação, em que você precisa alocar foco e energia de fato, porque você precisa dessa energia para codificar essa informação dentro de você. O aprendizado é um processo custoso em termos enérgicos e, em segunda etapa, falamos aqui da consolidação, em que você precisa permitir um tempo também de qualidade para que o seu cérebro consiga absorver esta informação. E aqui eu vou deixar algumas dicas de saideira para que você realmente faça com que tudo isso seja muito mais fluido para você. Em primeiro lugar, vamos lá, dica número 1. Pensa comigo, se você precisa fazer alguma coisa, mas está uma confusão tremenda, automaticamente confusão tende a levar a uma dinâmica de muito mais ansiedade, muito mais frustração, muito mais dificuldade de você achar a informação que você precisa. Então, muito é valioso um processo de organização daquilo que você vai aprender, tanto fisicamente, da sua mesa, do seu escritório, mas principalmente da informação que você de fato vai aprender, colocando uma ordem, montando um plano de estudos. Isso vai fazer com que você consiga ter clareza, saber o início, meio e fim daquilo que você se propõe a aprender, e essa organização vai te trazer eficiência e otimizar o seu processo de aprendizagem. Muitas vezes, 5 minutos ali, simplesmente organizando a dinâmica daquilo que você vai aprender, pode te poupar horas e horas e horas perdendo tempo aprendendo algo, mas que no fundo você só acha que está aprendendo porque você não tem um aliado que é o seu cérebro. Então esse é o primeiro ponto, organização, mas há uma segunda organização que também é muito benéfica, que é a organização daquilo que você recém aprendeu. Então se você de repente pega uma informação e ela é uma informação importante, que você realmente gostaria de trazer esta informação para você, existe algo muito conhecido chamado mapas mentais. Por que o nome mapa mental? Porque de certa maneira é a intenção de criar algo que se assemelhe com a forma pela qual o nosso cérebro aprende as informações. E ele faz isso por associação, conectando um assunto a outro. Aquilo que realmente já é relevante se torna mais relevante porque você associa os assuntos, e isso, portanto, é algo que pode beneficiar o seu processo de aprendizagem. Então, ao invés de fazer anotações e ponderações de uma forma linear, fluida, você pode desenhar um mapa mental, e também existem inúmeros aplicativos para isso. Mas se você quer de fato aprender a fazer mapas mentais, você inclusive pode desenvolver o seu próprio método, e ele significa você criar blocos de informações, e essa informação você percebe que existe relação com alguma outra, você cria de fato essa conexão através de uma linha e você começa a criar um novo bloco de comunicação, e ali nesse novo bloco você percebe que isso se relaciona com um novo assunto que você está aprendendo, e você vai criando uma teia, um emaranhado em que as informações se conectam. Não são mais informações soltas, lineares, e sim informações associadas. Isso funciona para grande parte das pessoas. Pode não funcionar para você e tá tudo bem, mas de qualquer maneira é uma forma de organização, então você pode sim testar, e se funcionar, fantástico, porque além de tudo, ela facilita o processo de anotação. Você não precisa anotar absolutamente tudo, muitas vezes uma simples palavra já cumpre o papel de você associar ideias, e no mapa mental aquela palavra pode sim ficar muito mais clara para você. Então, essa não deixa de ser uma sugestão, um teste que você pode aplicar, ver se vale a pena, e se valer, continue usando. E por fim,
uma dica de saideira para você é você conhecer os seus melhores horários. Nós temos algo chamado ciclo circadiano. O ciclo circadiano, de uma forma muito simplista e generalizada para que você consiga entender, é nada mais do que o seu próprio organismo, comandado pelo seu cérebro, se antecipando aquilo que está por vir. Então, quando a gente está chegando no horário de dormir, automaticamente o nosso organismo e o nosso cérebro começa a liberar neurotransmissores, fazendo com que a gente fique muito mais calmo, se preparando realmente para diminuir o nosso ritmo e ter um sono de qualidade. E quando a gente vai acordar, o inverso acontece, é o nosso organismo nos preparando para que a gente consiga levantar com mais energia e realmente vencer o dia que está ali pela frente. A mesma coisa acontece com a nossa fome, com absolutamente tudo que faz parte do seu dia a dia. E, portanto, existem alguns momentos ao longo do dia em que você será mais produtivo naturalmente, porque você está alinhado ao seu ciclo circadiano. E essa é a sua missão, identificar qual é este seu melhor momento. Para algumas pessoas é logo pela manhã, para outras pessoas é perto ali da hora do almoço, para outras pessoas é no final do dia. E não existe certo e errado. O importante é você, mais uma vez, fazer o seu processo de autoconhecimento e a sua autoavaliação. Então, o melhor jeito para isso é teste. Faça um dia que você faz ali o seu momento de estudo logo pela manhã, ou um dia que de repente você faz um pouco antes do almoço, outro dia que você testa mais no final do dia, e aí você pode chegar à sua própria conclusão, identificando qual é o seu melhor horário. E esse processo de aprendizagem, ele é simplesmente essencial. Como eu disse, desde quando a gente nasce até o momento em que a gente vai morrer, a gente estará sempre aprendendo algo novo. Então, cuide bem disso, porque além de tudo, aprender é trazer o mundo para dentro de nós. É quando a gente consegue trazer um pouquinho desse mundo fascinante para o nosso cérebro. E isso é custoso, isso demanda um certo tempo, demanda uma certa energia, mas quando a gente aprende a fazer isso com maestria, a gente traz o mundo de fato para dentro da gente. E quanto mais você aprender a respeito do seu cérebro, mais você vai ter a chance de trazer um pouquinho desse mundo fascinante para dentro de você e cumprir esse papel incrível que é aprender e realmente ter a chance de melhorar a nós mesmos enquanto indivíduos. Só que essa melhoria demanda o processo de aprendizagem, demanda conhecer o seu cérebro. E se você gostou deste capítulo e gosta aqui desse canal, não deixa de se inscrever aqui ao redor desse vídeo, tem um botãozinho assinar, marca se inscrever, receber as notificações e também encaminhe para outras pessoas para que elas também tenham a chance de fazer isso, e especialmente porque você pensou em alguém, você fala, cara, essa pessoa precisa aprender a aprender, porque ela precisa no dia a dia dela, então é para essa pessoa que você vai gerar valor e encaminhar. E também gostaria muito de ver aqui embaixo o seu comentário, qual é o insight, sacada, qual a ideia que você vai implementar no seu dia a dia. Porque se você somente ouviu a informação, você não entendeu o que é aprender. Aprender é codificar a informação, permitir que ela seja absorvida, e quanto mais você interage com essa informação, melhor. Essa é uma dica de saideira. Quanto mais você interagir com aquilo que você aprendeu, melhor. Então, se você colocar aqui embaixo o seu resumo, o seu insight maior, ou como você vai implementar, melhor será para você e melhor será para alguém que de repente pode pegar a sua dica e implementar no dia a dia. Tamo junto. No brain, no game. Até o nosso próximo capítulo. Até mais.